Olá a todos, vamos então começar mais uma aula Explica Mate. Desta vez é a aula sobre limites. No seguimento do capítulo das funções, introduzimos então agora os limites. Esta aula é importante porque os alunos vão aprender aqui a resolver as indeterminações e a ver o que não são indeterminações e tudo o que está de volta dos limites. Então vamos começar por ver a noção de limites laterais e definição de limite num ponto. Então os limites laterais e existência de limite num ponto tem a ver com o seguinte: diz que existe limite de uma função num ponto se e só se os limites laterais existem e são iguais. O que é que isto quer dizer matematicamente? O limite f de x quando x tende para a para um ponto é igual a k, se e só se o limite f de x quando x tende para a mais for igual a k e o limite f de x quando x tende para a menos também for igual a k. Se os limites laterais forem iguais, então existe limite no ponto. Se não forem, não existe. Ora, vamos só fazer aqui uma abordagem gráfica a esta definição de limite num ponto para percebermos melhor. Temos então aqui dois gráficos. Reparem, esta é uma reta, tem aqui um ponto 3, 5, pertence à reta. Isto aqui é uma função definida por dois ramos, em que muda de ramo aqui para x igual a 3. Vamos estudar nestas funções o limite f de x quando x tende para 3 mais, por exemplo, neste ponto, quando o x vem para 3 por este lado, a função aproxima-se de 5. Ok, e o limite f de x quando x tende para 3 menos, a função aproxima-se de 5 também. Portanto, estes limites laterais são iguais. Neste caso, o limite f de x quando x tende para 3 mais vai dar 7, porque a função aproxima-se ali de 7, à medida que o x se aproxima de 3 mais. E o limite f de x quando x tende para 3 menos aproxima-se de 5 a função, logo vai dar 5. Conclusão tiramos daqui, neste primeiro caso, implica que existe limite, o limite f de x quando x tende para 3 é igual a 5, e neste segundo caso não existe limite porque os limites laterais são diferentes. Ora, muito bem, avançando então aqui para as propriedades dos limites. Estas propriedades são importantes, mas elas aplicam-se quase intuitivamente. Eu vou aqui registá-las, mas portanto apenas para as verem e saberem que as podem aplicar. Depois não precisam de se preocupar muito com elas, porque quase instintivamente as aplicarão. Então é assim, o limite de uma constante é a própria constante. Se uma expressão não tiver x, não faz sentido estarmos a substituir o x por nenhum valor, então dá a própria constante. O limite da soma é igual à soma dos limites, o limite da subtração é igual à subtração dos limites, o limite da multiplicação é igual à multiplicação dos limites, por aí fora também acontece no quociente. O limite pode passar para dentro de uma raiz, e o limite também pode passar para dentro de uma potência.